Graça e paz, meus queridos. Olha o pastor Raul aqui do Nascido de Novo. Vim aqui trazer para vocês uma explicação. O que é esse lema? Igreja reformada, sempre reformando. Isso é um dos lemas mais conhecidos da Reforma Protestante. Agora, será que é isso mesmo? Que a igreja continua em reforma? A reforma foi incompleta? Vamos estudar, vamos pensar um pouquinho disso. O termo completo é Igreja Reformada, sempre reformando de acordo com a palavra de Deus. Talvez nenhum lema da Igreja Reformada foi mais frequentemente deturpado, com maior prejuízo do que esse: Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Diferente daquilo que se imagina, o termo não veio de Lutero, Calvino ou de Melanchthon. O ministro reformado holandês Jodocus van Lodenstein, lá de 1620, usou pela primeira vez algo semelhante a essa afirmação em 1674, quando colocou reformanda com se reformando, mas ele não disse sempre. O teólogo holandês Jacobus Koelman, que nasceu em 1632, expressou ideias semelhantes e as atribuiu ao seu professor, Johannes Hornby, nasceu em 1617, que era um estudante do grande Gilbertus de Boétius. Nenhum deles acrescentou a expressão secundum verbum Dei, segundo a palavra de Deus. A fonte dessa frase é quase certamente do professor do século XX, Edward Dewey, do seminário de Princeton, que faleceu em 2003. Lodenstein e os outros faziam parte de uma escola de pensamento na Holanda que estava intimamente ligada à teologia, à piedade, à prática reformada inglesa, representada por escritores como William Perkins, William Ames, por exemplo. Eles se identificavam como parte de uma reforma adicional, Nadere Reformati, como Perkins, Ames e os teólogos da Assembleia de Westminster, nas Ilhas Britânicas, como Perkins, Ames e os teólogos da Assembleia de Westminster nas Ilhas Britânicas e o Grande Sínodo Internacional de Dort, essa escola de pensamento estava preocupada com que a igreja não voltasse ao erro e à escuridão, como muitas voltaram hoje, e desejava que a igreja continuasse a buscar a pureza da doutrina, piedade e adoração, a pureza da escritura. A frase completa, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, a igreja reformada, sempre se reformando, segundo a palavra de Deus, é uma criação pós-Segunda Guerra Mundial. Ela teve novo impulso com o teólogo suíço reformado modernista Karl Barth, isso mesmo, da neo-ortodoxia, que usou variações da frase com alguma frequência. Os liberais, as denominações presbiterianas liberais, às vezes usaram variações dessa frase de maneira oficial. E, de fato, a frase é mais comumente entendida como a igreja é reformada, mas precisa ser mudada de várias maneiras. E esse é o entendimento errado. E, infelizmente, essa frase é muito usada como forma de expressar insatisfação com a teologia reformada, tal como ela foi recebida e expressa pelas igrejas reformadas nas confissões reformadas, como a Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, Padrões de Westminster. E em 1967, a Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos rejeitou o entendimento histórico cristão e reformado de que a Escritura é a palavra de Deus inerrante, que não erra, e infalível, que não pode errar. Ironicamente, sob o mal-entendido moderno da frase, a Igreja Reformada sempre se reformando, a denominação afastou-se totalmente da visão bíblica, da visão reformada, e adotou uma visão ensinada pelo anabatista radical Thomas Müntzer, que os reformadores conheceram, mas rejeitaram. Quando Calvino e os outros escritores reformados usaram o adjetivo reformado, eles não pensaram que era algo que jamais poderia ser realizado. No fim da sua vida, Calvino comentou com outros pastores em Genebra que as coisas estavam bem constituídas e exortou a não arruiná-las. Ele e os outros pensavam e falavam da reforma da igreja e não como um objetivo inalcançável nessa vida, mas como algo que ou tinha sido ou que poderia ser alcançado, porque eles criam que a palavra de Deus era suficientemente clara, ou seja, o que precisa ser conhecido
para a vida da igreja pode ser conhecido. E com a ajuda do Espírito de Deus e somente pela graça de Deus, as mudanças poderiam ser feitas e estavam sendo realizadas pelos reformadores, de modo a conduzir a doutrina, a piedade, a prática da igreja em conformidade com a vontade de Deus, com a única vontade de Deus que é revelada apenas nas Escrituras. E por isso que eles escreveram ordens eclesiásticas e adotaram confissões, porque criam que a reforma era uma tarefa grande, mas finita. O uso equivocado, na maioria das vezes, se usa apenas na versão abreviada da frase, que é o que convém à vontade caída humana. Igreja reformada sempre reformando, suprimindo o seu final, segundo a palavra de Deus. A reforma protestante teve como centro a volta da igreja para a Bíblia. Nesse ponto, ela deve ser finita. Voltou para a Bíblia e não avançou para mais nada. O uso da versão abreviada distancia a reforma de seu objetivo. E aí vemos que a frase abriu espaço para muitas vezes para justificar práticas antibíblicas, usando o termo sempre reformando para justificar as mais variadas heresias. A nova reforma foi idealizada. Hoje a gente tem um termo muito utilizado chamado Nova Reforma. Ele estourou nos 500 anos da Reforma. Muitos protestam contra esse termo com razão. Nova Reforma significa uma alternativa à Reforma, como a conhecemos hoje, e isso é perigoso. Se a gente vê abuso no uso errático desse slogan, vê usando ele errado, o que diremos então desse termo Nova Reforma? Seria uma reforma de quê? Vemos as mais delirantes maluquices, como a tal nova reforma apostólica, um delírio onde pessoas mal intencionadas se declaram apóstolos nos moldes dos 12 mais Paulo, onde dizem que suas palavras têm o mesmo peso da palavra inspirada dos apóstolos de Cristo e reclamam para si a posição de mediadores, dispenseiros, decisores da bênção de Deus. Seria mais correto usar o slogan da reforma da maneira como deve ser usado na sua versão completa. Somente assim, entendendo que esse slogan está intimamente ligado ao Sola Escritura, outro lema tão importante da reforma. E aí, para terminar, pessoal, a gente tem que entender que a igreja reformada vai estar sempre se reformando, mas sempre trazendo a igreja para perto, para o centro da vontade de Deus, que é a Bíblia. Portanto, o termo sempre reformando tem seu limite sempre onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. A igreja se mantém continuamente reformando contra aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Vamos tomar o exemplo de Lutero. Se quisermos achar um evento que sirva como marco histórico para a origem do famoso conceito reformado de sola Escritura, somente a Escritura, a resposta de Lutero na Dieta de Worms, em 1521, imediatamente vem para nossa cachola. Ao ser perguntado pela segunda vez se iria se retratar de suas posições expressas nas 95 teses, ele respondeu: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente. Minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude e amém. Em outras palavras, Lutero só aceitaria o que pudesse ser provado por quem? Pela Escritura, sola Escritura. Aceitando somente a Escritura, Lutero deduziu que a salvação era somente pela graça, sola gratia, somente pela fé, sola fide, na pessoa e obra de Cristo, solus Christus, redundando em glória somente a Deus, soli Deo gloria, divergindo assim do que era ensinado na sua época e que era baseado na tradição, bulas, declarações, concílios e muito quebra-pau. Como a venda de indulgências, por exemplo, e orar pelo purgatório. Em outras palavras, o conceito de sola Escritura é fundamental para o edifício da teologia da reforma. Então, a igreja reformada está sim em contínua reforma,
mas sempre indo de encontro com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Nunca em encontro aos decretos humanos, nunca de encontro com a sabedoria ou decretos caídos do ser humano. Então, eu termino esse estudo de uma maneira como comecei. Ecclesia reformata semper reformanda, secundum verbum Dei. Sola Scriptura, sempre sola Scriptura, soli Deo glória, sempre. Amém, pessoal? Então é isso. Vocês estão percebendo? Irmão, eu não sei se você é pentecostal, se você é reformado, se você é luterano, se você é presbiteriano, se você é assembleiano. Todos nós somos frutos da reforma protestante. Ou, se não houvesse a reforma protestante, esses homens que lutaram para trazer a igreja, tirar do colo da idolatria, tirar do colo do legalismo, tirar do colo da igreja católica, nós estaríamos indo para a fogueira até hoje, isso mesmo. Então nós temos que entender o pensamento dos reformadores. O que levou os reformadores a bater o martelo na reforma protestante. Vocês já pensaram nessa questão? Então é isso que você tem que entender. Você tem que aprender a história da igreja para entender como a igreja veio de Cristo até nós, passando pela igreja primitiva, depois aquela época que a igreja de Roma tomou conta de tudo, ou seja, a igreja continua existindo. Aí veio a reforma e como a reforma veio resultar na minha e na sua denominação. Você tem que entender isso, e você tem que entender o pensamento teológico, como aqueles homens entendiam a Bíblia, porque eles vão nos fornecer regras valiosíssimas para aprender mais da palavra de Deus. Então, como você vai fazer isso? Vem estudar com a gente. Nossa formação completa em teologia, você vai aprender em detalhes história da igreja, você vai aprender em detalhes a teologia, ou seja, o desenvolvimento, a descoberta das doutrinas cristãs, a descoberta das doutrinas cristãs. E aí eu te garanto que você vai ter um relacionamento com Deus como você nunca imaginou, nunca mais vai ser enganado por nenhum falso profeta por aí, por um falso pastor, por um falso papa, você nunca mais vai ser enganado. Você vai estar sempre no centro da vontade de Deus, tendo um relacionamento como você jamais imaginou, sem medo de ir lá e pregar a palavra para quem precisa, amém? Então vem estudar com a gente. O link está aí nesse QR Code, está na descrição e está no primeiro comentário desse vídeo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a todos vocês. Até semana que vem em mais uma Quinta Teológica.